Olá, tchutchucos! Olá, tchutchucas! Tudo bom? Professor Augusto falando. Estou trazendo aqui para vocês a continuidade dos nossos estudos da História Geral e nessa aula eu vou trabalhar a segunda parte da História Romana e o começo do período republicano. Tá legal? E para a gente começar, eu vou relembrar com vocês o fim da primeira fase da História Romana, que foi o período monárquico. Vamos lá? Tchutchucos, eu contei para vocês que durante o governo do Tarquínio, o Soberbo, de origem etrusca, havia um problema muito sério de relacionamento entre os patrícios, a classe dominante, a elite romana, e o próprio rei, no caso o Tarquínio, né? E contei que grande parte do problema dessa relação é justamente a maneira como o Tarquínio governava. Ele já, de certa maneira, estava acima das leis, porque ele entendia que a política ela tinha que ser feita para a massa, para os plebeus. Então, nisso, ele vai se aproximando cada vez mais dessa camada plebeia e se afasta da denominação original, que seria o papel do rei, de governar para a elite. De certa maneira, ele se colocando acima das leis, ele se coloca como se fosse um cara que abusava do poder e sempre apoiado por essa camada, a camada plebeia. Resultado, os patrícios ficam indignados e acabam tomando a atitude de promover um golpe de Estado. Eles depõem o Tarquínio, tiram o mesmo da cidade e proclamam o fim da monarquia. Lembraram? Pois bem, com o fim da monarquia, entra em cena a segunda fase da história romana, que é uma fase nova de organização política, que é a República. Legal? E o nome é interessante. Numa tradução literal, res publicum significa a coisa de todo mundo, ou coisa de todos. Só que é engraçado a gente retomar o que eu havia discutido com vocês na abertura da primeira parte da história romana, quando eu falei que não se pode confundir a república com democracia. E é verdade. A gente tem que lembrar que a república, a coisa de todos ou a coisa de todo mundo, era na verdade uma gerência feita pelos patrícios para os demais. Então a gente fala que foi um governo elitista, um governo de característica aristocrática. Tá legal? Mas o que a gente vai perceber aqui? Num determinado momento da República, logo depois da instauração da mesma, os plebeus começam a se rebelar. E essas revoltas, elas vão tentar fazer com que os plebeus consigam a igualdade de direitos, ou pelo menos uma certa liberdade. Lógico, eles vão conseguir, mas eles nunca vão de fato exercer a política de comando da cidade de Roma. Então não é democrático, porque são alguns que entram desses plebeus para a política e mesmo assim eles não governam plenamente para todos. Eles governam, lógico, segundo os interesses daqueles que ou são a elite, sendo eles patrícios, ou são aqueles que a gente fala que detêm o poder econômico. Tá legal? Então olha só que coisa interessante. Fase de média duração, uma fase de 500 anos, só que nem por isso, pessoal, é uma fase menos importante. A gente tem que estudar a República com bastante calma, porque aqui nascem os pilares do futuro Império Romano. Olha só, o roteiro Disney para vocês focarem nos estudos sobre esse período. É nessa época que a gente percebe as mudanças políticas, tá? E de tudo que a gente pode falar das mudanças políticas, o mais relevante é o auge do Senado. É como se o Senado ocupasse o papel do antigo rei. Só que o detalhe é que o Senado, quando ocupa o papel do rei, ele não concentra poderes, tá? Eu vou mostrar para vocês que o Senado, ele é sempre auxiliado e ao mesmo tempo auxilia um outro conjunto de políticos que são chamados magistrados. Tá legal? Outra coisa, é na fase republicana que a gente estuda também a expansão territorial. E é legal falar da expansão territorial porque acontece junto com as revoltas plebeias. Então vou dar uma explicadinha rapidão nas revoltas plebeias primeiro. Essas revoltas, pessoal, até comentei no início dessa aula, elas são muito importantes para que se entenda que os plebeus eles lutaram ao máximo para tentar se igualarem em termos de direitos políticos aos patrícios. Legal? Eles não vão conseguir plenamente, mas o que a gente vai perceber é que essas lutas colocam em evidência um setor social que é responsável basicamente pelo crescimento de Roma. Aí muitos devem estar se perguntando, prof,
Mas não eram os escravos responsáveis pelo crescimento romano? Sim, mas depois das expansões, ou depois da grande expansão territorial. Até lá, os plebeus eles exercem esse papel de trabalho, mas ao mesmo tempo são os plebeus também que praticam o comércio, são os plebeus também que engajam no exército, eles é que vivem e morrem por Roma, tá? Então é nesse momento que a gente vai estudar uma pretensão dos plebeus de tentarem, através das revoltas, se igualarem. Boa, boa? A expansão territorial, que acontece na mesma época dessas revoltas plebeias. Essa expansão territorial é importante porque grande parte do que vai ser, em termos territoriais, o Império Romano nasce aqui. A gente estuda que a expansão ela foi um projeto do Estado romano, mas ao mesmo tempo é entender que o grande objetivo era o domínio do mar Mediterrâneo. Agora, por quê, pessoal? Porque quando a gente fala do mar Mediterrâneo, a gente fala do grande mar dessa região. É o mar que conecta as civilizações, é o mar em que acontece o fluxo comercial, é o mar que expande cultura ou faz a cultura ser recebida. Então, dominar o Mediterrâneo era dominar praticamente o que nós consideramos como o epicentro da civilização naquele momento. Tudo bem? Aí a gente vai ver aqui que Roma sai da condição de um vilarejo e chega à condição de uma grande civilização que domina esse mar, a ponto de chamá-lo de Mare Nostrum. Beleza? E uma última coisa que a gente trabalha também na época republicana é a crise republicana. Só que essa crise republicana, que lógico, tem um desdobramento direto em relação à expansão territorial, a gente vai chamar de guerras civis. É um conjunto de conflitos dentro da sociedade que envolve setores sociais, política, envolve economia. Então, é uma sociedade que está em convulsão e, para solucionar essa convulsão, no final desse período republicano, acaba sendo instaurado o império. Tá legal? Então, A, B, C e D é o roteiro que a gente vai seguir para entender toda essa história republicana. Boa, boa? Na aula de hoje, eu vou trabalhar o tópico A, as mudanças políticas, o tópico B, as revoltas plebeias, e como acontece na mesma época, o tópico C, a expansão territorial. Beleza? Então vamos lá, tópico A, mudanças políticas. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês os 3 órgãos responsáveis pela política romana nesse momento da República. E o mais curioso é que vocês lembrem que não é uma mudança tão radical quando a gente compara em termos de órgãos políticos com um período monárquico, né? O que vai ter de mudança aqui? A presença dos magistrados para impedir que o Senado monopolizasse o poder, e no lugar do rei que sai, o Senado entra como se fosse o grande comandante romano. Tá legal? Mas olha só, as mudanças acontecem no sentido de atribuições. Acompanha comigo. O primeiro órgão de suma importância na República Romana era o Senado. Tchutchucos, esse Senado, já coloquem aí, era vitalício, tá? A gente já percebe que, sendo vitalício, durante muito tempo, pelo menos no começo da República, ele era acessado e comandado somente pelos patrícios. Vamos chamar o Senado, pessoal, coloca aí, vou abreviar com vocês, de legislativo, tá bom? Quais eram as responsabilidades desse órgão? Primeira responsabilidade, as finanças. Eles cuidavam da gerência de todo o dinheiro romano. Segunda responsabilidade, o comando do exército. Mas quando eu falo de comando do exército, pessoal, eu falo no sentido de diplomacia, ou seja, se o exército ia ou não ser utilizado. A mais importante das atribuições, a criação de leis, e é interessante, porque daí a gente tira que a importância máxima do Senado era o legislativo, e para finalizar, o Senado também era responsável pela organização jurídica, tá? Não que eles aplicassem, mas eles eram como se fossem juristas, tá certo? Então, lembrando, o Senado, como sendo o órgão em evidência no período republicano, ele praticamente equivale ao legislativo. Mas notem que ele tem várias outras atribuições, econômica, militar, jurídica, mas são as leis que vocês mais vão guardar. Boa, boa? Tchutchucos, o segundo órgão é o órgão chamado de magistrados. Por que está no plural? Porque não eram 5 magistrados, eram cargos administrativos.
Então, numa abreviação, a gente pode falar que os magistrados eram como se fossem um executivo, tá? E notem uma coisa interessante. Eram 5 magistrados, na verdade 5 postos magistrados, só que cada qual tinha uma competência. Acompanha para não se perder, pessoal. O primeiro dos magistrados eram chamados cônsules, eram 2, tá? Os cônsules, eles tinham as seguintes atribuições. Eles presidiam as assembleias, que daqui a pouco eu vou comentar. Eram responsáveis também por organizar as sessões do Senado. E, além disso, eles ainda conduziam os exércitos e o culto público. Só que nessa condução dos exércitos, pessoal, lembrando, eles só faziam mediante a aprovação do Senado. Beleza? Tchutchucos, sendo 2, o que a gente percebe é que eles colocavam em dupla para evitar o acúmulo de poder. Só que uma coisa interessante é que em época de crise, exemplo, em época de guerra, em época de carestia, em época de crise econômica, os cônsules eles eram afastados e no lugar deles assumia uma única pessoa, meio que colocada lá pelo Senado, para exercer a função de ditador. Só que cuidado, o ditador ele só podia ficar no máximo 6 meses. Se ele não conseguisse acertar esse problema romano, a carestia, o problema de guerras ou coisa parecida, ele era retirado e os 2 cônsules voltavam, tá bom? Então a gente fala que esse era o órgão mais representativo dos magistrados, cônsules, beleza? Vamos olhar o segundo? Acompanha comigo. Pretores, pessoal. Os pretores, eles eram basicamente responsáveis pela justiça, ok? Eram vários, mas geralmente eles eram divididos em 2 categorias. Os urbanos, que aplicavam a justiça na cidade, e os chamados peregrinos, que aplicavam a justiça no interior, no campo. Bacana? O terceiro magistrado, pessoal, era chamado de censor, ou censores, tá? No plural, porque também eram vários. O interessante dos censores, pessoal, é que eles tinham um mandato de 5 anos, tá legal? E basicamente eles eram responsáveis pela contagem da população. Contagem essa que era muito utilizada pelo Senado para poder aplicar as finanças do Estado. Bacana? O seguinte, vamos lá, acompanhando. Os questores ou questores, eles eram os financistas, responsáveis pelas finanças. Ora, prof, igual ao Senado? Não. Os questores ou questores eram os cobradores de impostos. Uma coisa interessante é que eles faziam a cobrança de impostos sempre acompanhados dos pretores, tá? E esse dinheiro era depositado num templo, o Templo das Virgens Vestais, e desse templo o Senado retirava para poder fazer a análise e a aplicação na cidade. Então, os questores ou questores eram os financistas. Legal? E o último dos magistrados, pessoal, chamados edis. Os edis, eles eram responsáveis por várias coisas. Policiamento, eles eram também responsáveis pela preservação dos bons costumes e da ordem pública, eram responsáveis pelo abastecimento. Então, esse último é o que a gente pode falar que é o faz tudo, é o famoso faz qualquer coisa. Mas ele era muito importante, apesar de a gente brincar com o que ele faz, pela questão de que ele era o cara que organizava Roma, beleza? Então percebeu? Tchutchucos, percebam que o que nós temos aqui como magistrados eram praticamente isso que eu comentei, eram cargos administrativos. Bacana? E o último órgão, pessoal? O último órgão eram as assembleias. Eram 3, tá? As tribunícias, que eram responsáveis por eleger alguns magistrados, como por exemplo os questores. Nós temos também a Assembleia Curiata. Essa Assembleia, ela, por exemplo, era responsável por eleger os pretores, os censores. E basicamente eles também fiscalizavam a religião, as práticas religiosas. E a última assembleia, pessoal, a mais importante que eu vou pedir para vocês separarem, é chamada centuriata. Centuriata. A Assembleia Centuriata era responsável, para vocês terem uma ideia, pela eleição dos cônsules, pela eleição também de alguns senadores em caso de vacância, quando não houvesse um herdeiro. Mas o mais interessante é que eles votavam leis. Eles eram responsáveis pela aprovação das leis que saíam do Senado.
Então a gente vai generalizar. As assembleias, de forma geral, sendo ela tribunícia, curiata e a mais importante, a centuriata, eram responsáveis pela eleição dos magistrados e a centuriata mais ainda porque votavam as leis. Bacana? Perceberam o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que os magistrados era como se fosse um órgão consultivo. E nisso a gente percebe claramente, deixa eu colocar um C aqui para vocês não se perderem, que as mudanças políticas, elas demonstram que não havia um acúmulo de poder, havia uma diluição. O Senado era o legislativo, os magistrados o executivo ou os executivos e as assembleias o órgão consultivo. Tá certo? Vamos olhar agora, seguindo o nosso roteiro, pessoal, as revoltas plebeias. Então vamos lá. Tchutchucos, essas revoltas plebeias, eu até comentei no começo da nossa aula, elas tinham o grande interesse de tentar igualar os direitos políticos dos plebeus aos patrícios, né? Mas olha só que coisa interessante, a gente tem que aprofundar. As revoltas plebeias, elas tinham um grande interesse de permitir a participação política a partir da representação de membros plebeus dentro da ordem política, dentro daqueles órgãos que vocês acabaram de aprender comigo. Lembrando, no começo da República, para você ser um senador, para você ser um magistrado e para você ter voz dentro das assembleias, você tinha que ter patrício, você tinha que ser um. Tá legal? Então, os objetivos que a gente está destacando, esse em especial, era o objetivo de participação. Os plebeus queriam representatividade. Joia? Agora, tem um segundo objetivo que é muito pouco relembrado, e eu vou lembrar com vocês, é o de permitir a liberdade. Pensa comigo, pessoal, eu trabalhei lá na primeira parte da história romana, na monarquia. Quando um pequeno proprietário, ou qualquer outro, um artesão ou um comerciante contraía uma dívida, ele automaticamente se transformava num escravo. Até porque no começo da história romana, a escravidão mais relativa, mais importante, era por dívida. Então, o que acontece? Os plebeus começaram a se rebelar porque a quantidade de escravos por dívida aumentava demais. Então, eles passaram a lutar para tentar acabar com esse modelo de escravidão. Então, reparem que esse segundo objetivo é um objetivo justo. É um objetivo de conferir maior liberdade à massa, àqueles que trabalham, morrem e vivem por Roma. E a pergunta que muitos devem estar fazendo: tá, prof, e como é que eles conseguiam fazer? O que eles faziam? Por que essas revoltas foram tão emblemáticas? Pessoal, elas foram emblemáticas porque quando começaram numa época em que Roma tinha poucos escravos. Então os plebeus eram as mãos e pernas de Roma. E por outro lado, elas começaram utilizando práticas ou instrumentos que para a época eram novidade e causavam muito impacto. Quer ver como? Primeiro tipo de instrumento, greves. Os plebeus simplesmente cruzavam os braços. E era um problema, né? Porque quando o plebeu cruza os braços, quem está cruzando os braços? O comerciante, o artesão, o camponês, caiam de costas, o soldado. Interessante, né? Aquele que defende Roma, aquele que luta por Roma, é um plebeu. Não quer dizer que o patrício não entrasse para o exército. Entrava, só que eles entravam na condição de altos postos, como generais. O plebeu não, o plebeu era o soldado. E uma coisa interessante é que ao cruzarem os braços, Roma parava. Entenderam? Outro instrumento, manifestações. Manifestações, pessoal, que também paravam Roma, mas eram manifestações muito violentas. Até porque, para coibir esse tipo de instrumento, os patrícios utilizavam a força. Só que ao utilizarem a força, eles se deparavam com uma maioria. Então as manifestações, elas se utilizavam muito da violência e além de parar em Roma, demonstravam a fúria da massa, a fúria dos plebeus. Joia? E olha só o resultado. O resultado, pessoal, foram conquistas diversas para tentar igualar essa condição política do plebeu ao patrício e conferir maior liberdade. Mas eu insisto, foram conquistas que nunca tornaram Roma uma nação democrática. Tá legal? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês destacarem a primeira, a mais famosa, que é a revolta do Monte Sagrado. Por quê? Porque essa foi a revolta que se utilizou das greves como instrumento e ela foi emblemática. Os plebeus fizeram o seguinte:
eles exigiram algumas mudanças, os patrícios não atenderam, então por isso eles se deslocaram da cidade de Roma até um monte próximo. Lembrando, Roma tinha várias montanhas, vários montes próximos dela, e ameaçaram criar uma outra cidade. O problema que surgiu foi falta de produção, a falta de comércio, a iminência de falta de defesa, até porque os romanos eram muito odiados naquela região. Então a primeira revolta, a revolta do Monte Sagrado, é a revolta que vai demonstrar que esses instrumentos, greves ou manifestações, funcionavam muito bem. Tá legal? Agora vamos dar uma olhadinha nas principais conquistas? Tchutchucos, a primeira conquista, inclusive ela foi uma conquista vinda da revolta do Monte Sagrado, é a criação de mais um órgão magistrado, no caso seria o sexto, chamado de tribunos da plebe. Os tribunos da plebe, pessoal, eles tinham vários direitos, eles tinham várias atribuições. Eles podiam votar algumas leis, eles podiam apresentar certas leis que defendessem os interesses plebeus e podiam também vetar leis que viessem do Senado. Eu separei, pessoal, a última, o poder de veto. Eu separei porque é muito significativo, porque o veto é o direito que o plebeu tinha, através dos tribunos da plebe, de proibir que determinadas leis fossem aprovadas e aplicadas. Tá certo? A segunda conquista, pessoal, icônica, é a chamada Lei das 12 Tábuas. É o seguinte, as leis romanas até esse começo da República, elas eram orais, chamadas consuetudinárias. E o detalhe, as leis quando são orais, elas são problemáticas porque elas podem se perder, elas podem ser alteradas, elas podem ser manipuladas. Então a Lei das 12 Tábuas nada mais foi do que a escrita de todas as leis romanas. Elas foram escritas em tábuas de bronze e todas elas afixadas na frente do Fórum Romano. Era bacana porque as pessoas podiam inclusive consultar a lei. Ela estava à mostra. Tá legal? Terceira conquista, pessoal, essa eu vou pedir para vocês circularem. É chamada Lei Canuleia. É uma lei interessante porque ela possibilita que os plebeus possam casar com patrícios e vice-versa, tá? Então ela permite o casamento misto. Ora, prof, mas o que isso aí tem de conquista? O que é tão interessante? O que é interessante é o seguinte, se você, plebeia, casasse com um patrício e ambos tivessem um filho, o filho ele herdava a condição do pai, ou seja, o filho se tornava patrício. Interessante, né? Mas mais do que isso, pessoal, essa é uma lei que permite mobilidade social. Pela primeira vez na história romana, a sociedade ela perde um pouco aquele caráter estamental. Tá legal? Então tá aí, Lei Canuleia, é o casamento misto, é o casamento intercamadas. Joia? Olha lá a próxima, vou pedir para vocês circularem também. A Lei Licínia, ou Sextia Licínia. Essa Lei Licínia, pessoal, ela é muito importante porque garante duas coisas. A primeira, o direito de um dos cônsules, lembrando, eram dois, né? Um dos cônsules serem de origem patrícia e, por outro lado, o mais importante é acabar com a escravidão por dívida. Ou seja, assim como aconteceu na Grécia Antiga, todas as hipotecas e todas as dívidas foram anuladas. E essa modalidade de escravidão, ela também perde o sentido, é proibida. É a partir desse momento que a gente identifica que a escravidão romana, ela começa a ter várias outras origens. A origem por guerra, a origem por compra, e é interessante porque há um incentivo muito grande em busca dessas outras origens escravas para tentar solucionar a falta do escravo por dívida. Beleza? E a última, pessoal, a mais interessante, também peço para vocês circularem, é a chamada Lei do Plebiscito. Essa é uma lei interessante porque a Lei do Plebiscito, o que ela faz? Ela permite que todo tipo de lei que fosse aprovada, lei ou indicada pelos tribunos e aprovada pelo Senado, ou tão somente aprovada pelo Senado, só possa ser validada através da consulta popular. Interessante, né? Essa é uma lei que também recebe um outro nome, é chamada Lei Hortência, com H, tá? Então a lei do plebiscito é a Lei Hortência, é a lei que garante o direito dos plebeus da massa de aprovar leis, tá legal? Então tá aí. Perceberam então o que aconteceu?
revoltas que conferiram sim maior representatividade para os plebeus, conferiram sim maior liberdade, mas não fizeram a equivalência. Até porque alguns dos altos postos ainda continuavam na mão dos patrícios, tá? E mesmo assim, se um plebeu entrasse para a política, havia também aquela história de ele ter que dançar conforme a música. Boa, boa? Então a minha despedida está aqui, tchutchucos. Leiam mais sobre esse assunto na apostila 2, nas páginas que eu especifiquei no começo da aula. E em seguida, vá lá para a página 588, resolvam ao exercício 1 do setor de praticando. Feito isso, na página 591, resolvam também ao exercício 1, só que dos complementares. E por último, nas páginas 590 e 591, aos exercícios 2 e 4 de habilidades. Fechou? Então, forte abraço para vocês, bons estudos e até a próxima.